Sabe aquele frio na barriga antes de uma prova? Ou a mão que começa a suar numa apresentação importante? Pois é, isso é ansiedade. Ela faz parte da vida de todo mundo. Mas, e quando ela passa dos limites? Quando deixa de ser uma aliada para se tornar uma inimiga? É sobre essa linha, às vezes bem fininha, que a gente vai conversar hoje. Essa é a grande questão, né? Saber identificar esse ponto de virada pode mudar tudo. É o primeiro passo para a gente cuidar melhor da nossa saúde mental e também de quem está ao nosso redor. Então, bora desvendar esse mistério. A ansiedade tem, olha só, duas caras. De um lado, ela é tipo um empurrãozinho, sabe? Ela nos motiva, ajuda a gente a se preparar para um desafio, a ter um desempenho melhor. Mas do outro lado, ela pode virar um problema sério, pode paralisar, causar um sofrimento imenso e atrapalhar a vida de verdade. É aí que o sinal de alerta acende. E faz todo sentido, né? Pensa bem, essa ansiedade que nos faz olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. É um mecanismo de sobrevivência super antigo, um alarme que o nosso corpo tem para nos manter em segurança. É algo natural e, na medida certa, até muito útil. Então a pergunta de $1 milhão é: quando é que esse alarme começa a tocar sem parar e por qualquer motivo? Chegou a hora da gente entender os sinais. Como saber quando a ansiedade normal virou um transtorno? Para ajudar a gente até o norte, os especialistas usam um critério bem interessante, que eles chamam de os 3Ds. Pensa neles como um checklist, para a gente entender o tamanho do impacto que a ansiedade está tendo na vida. Vamos lá. O que são esses 3Ds? O primeiro é distress, que em português significa um sofrimento muito intenso, sabe? Uma angústia que não passa. O segundo é disability, que é quando a ansiedade começa a atrapalhar as coisas práticas. O trabalho não rende, fica difícil socializar. E o terceiro é disadvantages, ou seja, a pessoa se sente em desvantagem, como se estivesse sempre um passo atrás dos outros por causa da ansiedade. Se esses 3 pontos estão acontecendo, é um sinal bem claro de que é hora de buscar ajuda. E essa imagem aqui, ela diz tudo. Um transtorno de ansiedade não é só uma chuvinha. É se sentir no meio de uma tempestade, sem abrigo, com ondas de medo vindo de todos os lados. É uma sensação realmente avassaladora. E se a gente está falando de tempestade, precisamos falar do epicentro dela, a crise de pânico. É aquele momento em que a ansiedade chega no seu nível máximo, no pico mais assustador. Durante uma crise de pânico, o corpo simplesmente dispara. O coração parece que vai sair pela boca, vem uma falta de ar terrível, dor no peito e, junto com isso, suor frio, tremores, tontura, mas o pior, muitas vezes, é o mental. Um medo gigantesco de morrer ou de perder o controle, de enlouquecer. Algumas pessoas sentem até como se estivessem fora do próprio corpo, assistindo a tudo de longe. Mas isso é fundamental saber. Por mais terrível que seja, a crise de pânico tem começo, meio e fim. Ela não dura para sempre. Na média, ela dura de 15 a 30 minutos. Saber disso é muito, muito importante. É como uma onda gigante no mar. Ela sobe muito rápido, atinge o ponto mais alto em uns 10 minutos e, depois, ela começa a quebrar. Ela perde a força. Guardar essa informação pode ser como uma âncora no meio da tempestade. É um lembrete de que aquilo vai passar. Entender o que acontece é o primeiro passo. Mas o passo seguinte, e o mais corajoso, é procurar ajuda para que essas tempestades não controlem a vida. E a boa notícia é que existe um caminho para isso, inclusive na rede pública. Vamos ver como funciona o atendimento pelo SUS. E é sempre bom lembrar, não importa o tamanho do problema, sempre existe um caminho de volta para a calmaria. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um dos atos de maior coragem que alguém pode ter. Tá, mas como é que funciona na prática? É mais simples do que parece. A porta de entrada do SUS é a Unidade Básica de Saúde, o famoso postinho do bairro. Lá, um profissional de saúde vai fazer um primeiro atendimento, uma conversa de acolhimento e, se for necessário, vai encaminhar a pessoa para um serviço especializado, como o CAPS, que é um centro de atenção focado em saúde mental. Para facilitar, o que geralmente se precisa levar é o básico: um documento de identidade com foto, o CPF, o cartão do SUS e um comprovante de residência. Já deixar isso separado ajuda a dar o primeiro passo com um pouco mais de tranquilidade. Ok. E no meio do furacão, na hora que a crise bate, enquanto a ajuda profissional não vem, ou entre uma consulta e outra, o que dá para fazer? Existem algumas ferramentas que podem ajudar a atravessar esses momentos. E essa parte aqui é super importante, seja para ajudar alguém, seja para se ajudar. Saber o que dizer e principalmente o que não dizer faz toda a diferença. Dizer, eu tô aqui com você, ou respira, isso vai passar, ajuda muito. Agora, frases como se acalme ou isso é coisa da sua cabeça podem piorar tudo, porque invalidam o sofrimento da pessoa.
O segredo é acolher sem julgamento. E para quem está passando pela crise, tem uma ferramenta poderosa que está sempre disponível: a nossa própria respiração. Pode parecer bobagem, mas focar em controlar a respiração é uma das maneiras mais eficientes de mandar uma mensagem de calma para o nosso cérebro no meio do caos. Vamos tentar uma técnica bem simples. Sente com a coluna reta. Agora puxe o ar pelo nariz, bem devagar, sentindo ele encher os pulmões. Segura um pouquinho. E agora solta pela boca, fazendo um biquinho, como se estivesse soprando uma vela. Isso. Fazer isso umas 10 vezes já ajuda o corpo a desacelerar. Agora, uma outra técnica, um pouquinho mais elaborada. Pode ser sentado ou deitado. Coloque as mãos na barriga. Inspire pelo nariz, contando mentalmente até 5. Sinta a barriga estufar. Dê uma pequena pausa por uns 2 segundos. E depois expire bem devagar pela boca, contando até 6. Essa respiração, chamada de diafragmática, é super poderosa para acalmar o sistema nervoso. E assim a gente fecha essa nossa conversa. Vimos que a ansiedade tem 2 lados, aprendemos a identificar os sinais de alerta com os 3 Ds, entendemos o que é uma crise de pânico e, o mais importante, vimos que existem caminhos e ferramentas para lidar com tudo isso. No fim das contas, cuidar da saúde mental é um grande ato de coragem. A pergunta que fica no ar é: qual pode ser o primeiro passo?